Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, estamos aqui com um estudo inédito. Às vezes repetimos, não é? Porque, por vezes, a nossa vida fica difícil de concatenar, de organizar direitinho para termos aí sempre um programa inédito. Mas é nosso esforço constante de ter realmente um programa inédito. Bom, vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, como disse, e daremos então sequência ao estudo do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E nós temos hoje a analisar uma mensagem de um espírito que se apresentou como Dr. Demure. Dr. Demure foi um médico homeopata que desencarnou em 1865. Segundo Allan Kardec, escreve na Revista Espírita, o Dr. Demure era um desses espíritos de escola que estava encarnado para cumprir uma missão específica. Então, ele deu pelo menos 2 instruções para Allan Kardec a respeito da saúde de Allan Kardec. Então, esta aqui foi colocada no livro Obras Póstumas e é de Paris, 23 de abril de 1866, comunicação particular, médium Sr. D. Instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec. Enfraquecendo-se diariamente a saúde do Sr. Allan Kardec, em consequência de trabalhos excessivos, superiores às suas forças, vejo-me na necessidade de repetir novamente o que já lhe dissera tantas vezes. Precisas de repouso. As forças humanas têm limites que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar. Estás errado, porquanto, procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa que vieste desempenhar neste mundo. A tua enfermidade atual não é mais do que resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, sem dar tempo a que se efetue a reparação necessária e a um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Sem dúvida, nós te sustentamos, porém, sob a condição de que não desfaças o que fizermos. De que serve correr? Não te dissemos já muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias sabem fazer que surjam circunstâncias favoráveis, ensoando o momento de agir? Quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever esgotar as tuas? Não. Em tudo tens que dar o exemplo, e teu lugar é na estacada, no momento do perigo. Que farias lá se por enfraquecimento o teu corpo não mais permitisse que teu espírito se utilizasse das armas que a experiência e a revelação te puseram nas mãos? Ouve-me. Deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a que está esboçada nas tuas primeiras publicações.
teus trabalhos ordinários e algumas pequenas brochuras de urgência bastam para te absorver o tempo e devem constituir os únicos objetos das tuas preocupações atuais. Bom, aqui, fazendo uma pequena pausa, podemos observar que Allan Kardec ele trabalhava de forma incessante. Consta para nós, em várias observações, que ele dormia cerca de 3 horas por noite. O restante do tempo ele passava se dedicando à codificação espírita. E aqui o Espírito está dizendo, olha, nós te assistimos, nós te ajudamos, mas não desfaças aquilo que nós fizemos. No afã, na vontade grande de terminar a obra, ele estava ali massacrando o corpo físico. É óbvio que sabemos que esse espírito que reencarnou como Hippolyte Léon Denis Arrivaio ou Allan Kardec, que nós sabemos que lá atrás animou o profeta Elias, depois João Batista, esse espírito era de uma força, de uma vontade de fazer tão grande que ele não olhava para a condição física do seu organismo. Então ele ia em frente, trabalhava incessantemente. Mas olha o que o Espírito fala aqui nesse último parágrafo. Ele diz que você tem que trabalhar naquilo que foi proposto. Ou seja, o surgimento da doutrina espírita, a base da doutrina espírita. Depois viriam obras que fariam uma espécie de complementação. Essa é a opinião do Espírito, e nós queremos deixar claro aqui que existem obras que realmente nos ajudam a compreender a codificação, aquela base toda que Kardec nos deixou, mas tem obras que prejudicam esse entendimento. Ou seja, obras realmente que vieram complementar ou auxiliar no entendimento da codificação, das obras básicas, e outras que não fizeram isso, não fazem isso. Fazem, ao contrário, uma confusão mental nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de estudar em primeiro lugar e com muita frequência as obras básicas. As obras básicas são estudo permanente do verdadeiro espírita. Nós podemos estudar obras em paralelo, mas nunca substituir o estudo das obras básicas pelo estudo de outros livros, sejam eles quais forem. Às vezes a gente vê numa casa espírita que existem estudos das obras básicas e existem estudos de outros autores, encarnados e desencarnados. E aí não há uma preocupação de dizer para as pessoas que estão participando das obras dos demais autores que precisam realmente estudar as obras básicas. O que é isso, João? O que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, todo aquele que vai estudar um livro, por exemplo, do André Luiz, que é maravilhoso, da Joana de Ângeles, outro espírito maravilhoso, e por aí vai, Manuel Filomeno de Miranda, etc. e tal, tem que estudar também, em paralelo, as obras básicas. Manuel Filomeno de Miranda tem uma obra fantástica sobre obsessão, subjugação, ou seja, mediunidade. Então, por que não estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda num determinado dia e num outro dia da semana estudar o livro dos médiuns? Por que não estudar, por exemplo, num dia o livro ou os livros da Joana de Ângeles, que tem uma questão psicológica e muito intensa, e num outro dia, em paralelo, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado de psicologia maravilhoso? Então é preciso que nós entendamos, as obras básicas têm que ter seu estudo permanente. É por isso que na Rádio Rio de Janeiro, de segunda a sexta, das 21 às 21h55, tem esse programa Luz na Penumbra, que estuda as obras básicas. Todas as obras básicas são estudadas no Luz na Penumbra.
E fora isso, a par disso, tem outros estudos ao longo do dia que nos ajudam a compreender certas partes das obras básicas. Mas volto a dizer, é preciso, é fundamental que nós estudemos a nossa codificação. Então, o Espírito está aqui falando ao Kardec que é preciso que ele tome cuidado com a saúde dele, porque ele está desgastando demais o corpo físico. Ele recebe lá um tratamento da espiritualidade e ele não dá o tempo para aquele, por exemplo, aquele remédio poder fazer efeito. Ele já vai trabalhar, já vai intensamente trabalhar, e isso prejudica. Nós devemos olhar para nós e pensarmos, será que eu estou exagerando no trabalho que eu estou fazendo, na dedicação que eu estou tendo com o centro espírita, com o movimento espírita, em última análise com a própria doutrina espírita? O certo é que nós vamos olhar e falar, não, eu ainda teria muito mais para dar, mas eu não dou o suficiente. Porque nós não podemos jamais esquecer que nós, com raríssimas exceções, não somos espíritos da estirpe nem próximo de um Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec está muito acima da nossa condição evolutiva, pelo menos da minha, do João. Então eu olho e falo assim, eu poderia dar muito mais, eu poderia trabalhar muito mais, poderia fazer muito melhor, só que eu não estou fazendo porque existe uma limitação em mim, existe uma preguiça em mim, existem outros valores que eu também dou importância, outras coisas que eu faço que não são exatamente da doutrina espírita. Então, dizer que eu estou exagerando fisicamente por estar trabalhando na doutrina espírita, para a doutrina espírita, para Jesus e, em última análise, claro, para mim mesmo, não é exatamente a verdade, né? Então, muitas vezes nós nos colocamos para baixo, mas muitas vezes nós achamos que somos mais do que somos. É preciso que nós tenhamos o equilíbrio, saibamos exatamente aonde estamos colocados no trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Estamos lendo aqui uma mensagem do espírito Dr. Demur, que ele fala a respeito da saúde do Hippolyte Léon Denis Arrivai, ou Allan Kardec. O título é Instrução Relativa à Saúde do Sr. Allan Kardec. Comunicação particular, médium Sr. D., Paris, 23 de abril de 1866. E nós vamos dar continuidade, então, à leitura dessa comunicação do Dr. Demur. Vamos lá. Não te falo apenas em meu nome. Sou aqui o delegado de todos os espíritos que tão poderosamente têm contribuído para a propagação do ensino mediante suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que esse atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais de um ponto de vista, quer porque certas questões ainda não se acham completamente elucidadas, quer para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. É necessário que outros tenham limpado o terreno, que se ache provada a insustentabilidade de certas teorias e que maior vácuo se haja produzido. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, quando for tempo, indispensável te será todo vigor de corpo e de espírito. Até aqui, o Espiritismo foi alvo de muitas diatribes, levantou muitas tempestades. Julgas, porém, que toda essa agitação esteja abrandada,
Que todos os ódios se te tenham acalmado e tornado impotentes? Desilude-te, o cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas. O porvir lhe reserva outras provas, e as últimas crises não serão as menos penosas e difíceis de suportar. Vejam, meus irmãos, aqui o Espírito está dizendo que ainda faltavam muitas coisas a acontecer, porque é mesmo assim. Quando ele fala de diatribes são aquelas críticas ferozes, mordazes, né? Que se faz a qualquer coisa que surja como uma doutrina nova, uma filosofia nova e etc e tal, né? Então, nós temos aí o Espiritismo sendo alvo de críticas mordazes. Até hoje isso acontece, só que em muito menor escala, né? Ao longo do tempo, o que acontece, que nós não nos apercebemos muitas vezes, nós vamos recebendo as informações da doutrina espírita, quer quando nós estamos reencarnados na matéria, no corpo físico, quer quando nós estamos desencarnados. E aí nós podemos imaginar que aqueles que não simpatizam com a doutrina espírita agora irão receber as informações da doutrina espírita mais tarde. E ainda que não recebam de forma direta, recebem de forma indireta. Quantas vezes nós vemos pregações de líderes religiosos, de outras denominações religiosas, que parece que, se você fechar os olhos, você parece que está ouvindo uma palestra espírita, não é? Padres católicos, pastores protestantes e por aí vai. Nós vemos que eles receberam ou recebem de alguma forma, mesmo porque durante o sono físico nós desdobramos, nós saímos do corpo físico e vamos receber instruções dos espíritos mais elevados, e quem está numa tarefa de abrir os olhos às pessoas, de levar a verdade às pessoas, essas pessoas são mais suscetíveis a receberem as instruções dos espíritos superiores. Aí vocês vão dizer, mas tem muita gente aí que está à frente de movimentos religiosos e só querem se locupletar, só querem fazer com que a vida deles seja melhor, principalmente na questão financeira, na questão material. E aí a gente tem que dizer, sinto muito por eles, lamento, porque eles foram colocados nessa posição para fazer o trabalho do bem, a tarefa do bem. Se eles se desviaram, é culpa deles. Eles vão sofrer as consequências. E aqueles que estão seguindo-os também vão sofrer as consequências. Lembremos de Jesus falando, são cegos, guias de cegos, cairão todos no despenhadeiro. Então não nos preocupemos com essas pessoas que entenderam mal, que estão buscando aquilo que não é para ser buscado, e vamos fazer a nossa parte. E continuando a leitura, diz então o Dr. Demur, sei que a tua situação particular te impõe uma imensidade de trabalhos secundários que te consomem a maior parte do tempo. Os pedidos de toda espécie chovem sobre ti e te julgas no dever de atendê-los quanto possível. Farei aqui o que não ousarias fazer por ti próprio, dirigindo-me à generalidade dos espíritas, pedir-lhes-ei, no interesse mesmo do espiritismo, que te evitem toda sobrecarga de trabalho capaz de consumir instantes que deves consagrar quase exclusivamente à terminação da obra. Se a tua correspondência algo sofrer com isso, em compensação, o ensino ganhará. Mais uma vez aqui o Dr. Demur explicando para Kardec que é preciso que ele se concentre na base, no ensino espírita. E olha que coisa interessante, o espírito aqui dizendo que iria fazer aquilo que o Kardec não teria coragem de fazer,
pedir aos espíritas que evitem sobrecarregar Allan Kardec de tarefas. Muitas vezes, irmãos, nós vemos alguns de nós exigindo de alguns dirigentes mais do que eles podem dar. Isso é muito comum e, infelizmente, muito ruim para esses irmãos que ficam tão sobrecarregados e muitas vezes eles não conseguem dizer não. Eu me lembro de uma passagem, e eu sempre uso essa passagem, na verdade um ensinamento, né? um pensamento que diz assim: se você quiser que algo seja feito, peça a quem não tem tempo. E aí, nessa de pedir a quem não tem tempo, a pessoa vai ficando com menos tempo ainda, né? Quando nós estamos num trabalho, seja ele qual for, mas principalmente na lida espírita, na seara de Jesus, nós precisamos, antes de falar que algo está errado, que deveria ser assim ou assado, apresentar a solução para aquele algo. Às vezes as pessoas dizem, isso aqui está errado, e não dão a solução. Quer dizer, você, além de apontar mais um ponto onde a pessoa precisa prestar atenção, ela não dá a solução, quer dizer, não adianta nada. Vai dizer só que está errado e na ótica da pessoa. Porque muitas vezes nós apontamos algo como errado e não está errado. Não está, é só na minha ótica que está errado. Ao contrário, se eu apresento a solução, eu mostro para aquela pessoa que está às vezes sobrecarregada já de tantas tarefas que tem a fazer, eu mostro que eu estou junto daquela pessoa, junto daquele irmão, daquela irmã que está à frente de um determinado trabalho. Então vamos pensar em ajudar as pessoas que estão na liderança de alguma casa, na liderança de alguma instituição que busque exatamente o auxílio ao próximo através da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, do trabalho de ajuda àquelas pessoas menos favorecidas, não é? Então, vamos tentar não sobrecarregar mais ainda as pessoas que estão à frente dos trabalhos, não é? E essa é a lição que eu tiro aqui do Dr. Demur, falando com os espíritas em geral, né? Olha que interessante, né? Vamos terminar aqui o texto do Dr. Demur. Diz ele: às vezes, necessário se torna sacrificar as satisfações individuais ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A volumosa correspondência que recebes é para ti um precioso acervo de documentos e informações. Ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial. Proporciona-te, além disso, satisfações morais que por mais de uma vez te têm sustentado a coragem, mostrando-te a adesão que encontram tuas ideias em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de te auxiliar os trabalhos e não de os embaraçar, criando-te um acréscimo de ocupações. Dr. Demur, está aqui essa mensagem e nós precisamos refletir bastante a respeito deste assunto. Talvez, meus irmãos, nós repitamos essa mensagem porque é fundamental que nós, os que nos dizemos espíritas cristãos, possamos realmente praticar o Evangelho de Jesus, praticar o fora da caridade não há salvação, não apenas com aquelas pessoas de fora, mas e principalmente as pessoas de dentro da nossa casa espírita, de dentro do nosso movimento espírita, de dentro da nossa humanidade. Vamos encerrando por aqui o programa de hoje e esperando que você não desligue o seu rádio, não saia daí da internet, pois
vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, dando prosseguimento ao desenvolvimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, aqui no estúdio, prosseguirá com o desenvolvimento do tema as causas anteriores, que não foi completada no último programa, e o esquecimento do passado. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Marta. Tranquilo. Muito bem. Esse é o tema que antecedeu o nosso estudo das causas anteriores. Já vinha sendo muito bem desenvolvido por você e não fica muita coisa assim para ser esclarecida. O que me chamou a atenção no finalzinho é uma coisa que é importante, eu penso, com relação às nossas aflições, né? Que aqui no item 10º, Kardec diz o seguinte: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que hajam expurgado. E nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições, as provas da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, são o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá que recomeçar. Essa recomendação aqui é muito clara realmente para nós, né? Para nós que já temos alguns conhecimentos, já aprendemos com a vida, aprendemos com a doutrina, aprendemos em outras fontes. Mas para nós chegarmos até esse ponto, foi muito duro. Nós já passamos por muitas provas, muitas expiações ao longo das diversas encarnações em que vivemos, né? Então, isso realmente faz muito sentido, como eu disse, para nós. Infelizmente, não faz para todos. Se fizesse para todos, o nosso mundo estaria numa situação muito mais, vamos dizer assim, confortável, de pessoas conscientes de que as suas aflições têm suas causas anteriores, as suas causas atuais, e estariam evitando dar novas causas, e, consequentemente, nós chegaríamos muito mais depressa aos mundos ditosos. Então, fica aí a recomendação como um incentivo para aqueles que querem realmente seguir essas instruções, para que acelerem o passo nessa marcha aos mundos mais felizes, aos mundos onde, como diz Kardec, há a verdadeira felicidade. É quando nós estivermos sem qualquer mácula na nossa consciência.
Mas muitas pessoas perguntam, depois que entendem desse mecanismo reencarnatório, entendem da vida passada, das causas anteriores e tudo mais, as pessoas ficam com uma dúvida sempre, né? Mas por que é que nós não nos lembramos dessas coisas todas que fizemos, né? Vai que de repente nós tendo consciência do que fizemos de errado e que estamos passando por dificuldades agora em consequência disso, nós talvez nos esforçássemos mais em atingir isso que eu falei aqui do item 10º do anterior, né? Nós aceleraríamos o passo nessa marcha. Mas vejam bem, como eu disse, nós hoje estamos entendendo isso. E nós estamos aqui há milhares e milhares de anos aqui no planeta. Então, agora há pouco tempo, sei lá, há um século no máximo, é que nós começamos a entender essas coisas. Como é que íamos exigir de nós mesmos no passado que, de posse dessa informação a respeito do passado, nós agiríamos da forma correta, moralmente falando? Ninguém garante isso, né? Poderia ser uma confusão completa. Então, a justiça divina é sábia. Ela deseja que nós nos modifiquemos, avancemos moralmente, não porque soubemos o que fizemos e temos medo de acontecer causas terríveis, não. Nossa consciência vai nos mostrar que é muito melhor, para sermos felizes, praticarmos o bem. Nós vamos chegar nesse ponto por uma conclusão. E para isso não precisa conhecer o passado. Basta seguir o que Cristo falou. Que nos amássemos uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Que amássemos ao próximo da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Se seguirmos isso, não precisamos saber do passado. Não faz diferença. Mas, de qualquer forma, Kardec nos dá uma explicação aqui, uma explicação moral, por que não se realiza esse fato da gente se lembrar do passado que justifica essas dores de hoje. E diz assim: é em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nós melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, mas Ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se é punido é porque fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Pois daquilo de que se corrigiu completamente não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhes forças para resistir às tentações. Uma coisa interessante, vamos criar aqui uma imagem. Pode acontecer conosco que nós temos uma vida tão difícil, tão complicada, nas relações nossas sociais, né, com as outras pessoas, com as instituições, e estejamos completamente enrolados. Em todo canto que a gente olha e vai, tem uma confusão, tem algo à espreita, alguém quer se vingar, alguém que a gente prejudicou quer correr atrás de nós, é a polícia, é o governo, um monte de coisa complicada. Então a gente olha e pede: meu Deus do céu, se eu pudesse sair daqui desse lugar, dessa cidade, desse estado ou desse país, ir para bem longe, ir lá, como se diz na antiga, lá para Cochinchina, ter um nome novo, uma outra identidade,
eu começaria tudo de novo. Eu não ia fazer essas besteiras que eu fiz aqui, que hoje estão justificando essas perseguições, esses ataques que eu estou sofrendo. O que eu mais queria era sumir daqui e aparecer num outro país, tudo tranquilo, nova identidade, começar todo zerado. A gente às vezes pensa isso, né? Tem gente que foge de um país vai para o outro, faz até operação plástica, muda de feições, só para começar de novo. A gente pede. Mas é isso que Deus nos dá. Justamente isso. Nos dá isso. A gente quando chega na espiritualidade e olha para trás e fala, Jesus, não, eu tenho que ir para outro lugar, isso aqui está muito complicado. Eu queria mesmo começar do zero, zeradão, zero bala. Começar de novo, direitinho, que eu vou chegar lá todo cheirando a talco, todo limpinho, novinho, com um nome novo, outros pais, outros irmãos, outra gente. E prometo que vou amá-los, vou fazer tudo para ser bom e tal. Deus tá bom, ok. Então vai, Antônio. É contigo, vai, você tá afim, você vai fazer. Vou. A gente veio aqui fazer, não é verdade? Então, Deus está só atendendo aquilo que no fundo, a gente quer. Eu prometo que não vou mais enforcar ninguém, não vou assistir esquartejamento, não vou roubar ninguém, não vou trair ninguém. A gente promete tudo isso. E vem. E Deus fala, não, tá bom, beleza, vai que vai. Mas chega aqui, nem sempre a gente cumpre, né? Por quê? Deus não manda para cá, mas diz, olha, você tem esse para trás mente para acertar. Como é que vão fazer isso? Vai dividir em 10 vezes, sem juros no cartão? Como é que ia fazer? À vista é complicado você pagar. Não, divide aí, em 3, 4 encarnações. Deixa comigo. A gente vem, na primeira traulitada a gente já não aguenta. Aí começa a vociferar contra Deus, não tem resignação, não tem paciência. E aí, agora imagina se a gente chegasse aqui e tivesse que lembrar de todo aquele encrenca, enfrentar as dificuldades de hoje, ainda lembrar das encrencas, olhar na esquina, a pessoa passar, meu Deus, só tem que me esconder, porque isso aí na outra encarnação está me perseguindo desde não sei quantas encarnações. A gente já está fugindo dos credores de hoje, ainda vai ter que encontrar credores de 300 anos para trás, gente. Ih, aquele cara, eu roubei os cavalos dele, agora se eu passar perto, ele vai me pegar. Deus está misericordiosamente nos dando um novo recomeço para que a gente tome jeito, tome vergonha. Isso é misericórdia, só um pai como Deus é que faz isso, na boa. A gente faria talvez para um filho, né? Volta para casa, quer começar de novo, a gente, não, tá bom, vou te ajudar de novo, ajuda. E o filho pisa na bola novamente, não, a gente faz isso, imagina Deus, não é? Então tem muita lógica, moralmente falando, esse processo da gente não se lembrar das coisas antigas, gente, numa boa. Então, moralmente falando, há uma justificativa muito razoável, que é essa justificativa que Kardec está nos mostrando. Ainda mais diz aqui, isso acontece na vida corpórea, porque na vida espiritual é bem provável que a gente se lembre de tudo e fica lá escondendo atrás de uma nuvem, com medo de algum algoz aí do passado venha nos pegar, né? Então, aqui, quando estamos encarnados, a gente tem esse bloqueio. Agora também, tecnicamente, praticamente, também é uma coisa complicada você se lembrar de tudo. Claro. O nosso cérebro tem limitações, até de espaço na nossa cabeça. Nosso cérebro foi se desenvolvendo, ele é muito maior que era na época que nós éramos quase símios, na época das cavernas. Nosso cérebro não era tão grande, ele foi se desenvolvendo dentro da nossa caixa craniana para absorver cada vez mais informações. E hoje a quantidade de informações que nós detemos é muito grande. Mas eu hoje, na minha idade, hoje mesmo me mandaram um teste para saber se eu tenho boa memória, porque a pessoa da minha idade, não, aqueles testes que mandam pela internet para ver. Por quê? Na minha idade eu já esqueci muita coisa. Esqueço todo dia as coisas, porque meu cérebro está lotado de informações. Então muitas coisas que eu tenho que me lembrar, eu não lembro dessa vida atual. Coisa de hoje, de ontem, eu não lembro, porque não tem como. Agora, como é que eu não consigo dar conta das coisas desta vida na minha cabeça, no meu cérebro? Imagina eu dar conta de 50 encarnações, como é que eu vou lembrar de tudo? É uma questão técnica, de espaço. Eu vou ter que aumentar toda hora o HD do meu cérebro, sei quantos gigas, terabytes, sei lá quantos, para poder caber. Não há condição. Então, tem que haver um limite e nós temos que fazer bom uso dessa limitação. Então, tem o lado moral, que Kardec explica muito bem, e eu faço essa alegoria do personagem que quer deixar um país para começar tudo de novo. Moralmente falando, é a explicação. Mas existe uma explicação técnica também.
que encarnados aqui, o nosso cérebro não tem essa capacidade. Talvez na espiritualidade, como não é o cérebro de espírito nenhum que vai deter essas informações, é o próprio espírito na sua composição, que eu não sei qual é a composição do espírito, mas esse espírito consegue deter uma enorme quantidade de informações, e mesmo assim é muito selecionado. Ele não consegue lembrar de tudo que ele quer, não. Precisa de permissão dos mentores para ele se lembrar de coisas que não vinham prejudicar a ele nem a ninguém. Que ele se lembre de coisas que vai prejudicar os outros depois. Não. Então há uma seletividade nessas lembranças, né? Então há esse cuidado. Então é uma coisa muito lógica. A gente não deve ficar achando, Deus errou, eu tinha que lembrar de tudo. Olha, Deus não errou, não. Para o nosso próprio bem, é melhor deixar a coisa como está. E nós, por decisão atual, comecemos a fazer o bem. Não, eu fui muito mal na outra vida, agora estou pagando, então eu não quero pagar mais, agora eu vou ser bom. Aí você está fazendo um jogo de troca-troca. Não, você tem que passar a ser bom, porque você está convencido que fazer o bem é que é certo, que é o que vai trazer boas coisas para você. A partir de agora eu vou fazer o bem. Não importa o meu passado. Não importa o que eu fiz, está feito. Falhei, está falhado, não se falha mais nisso. Não, então, daqui para frente eu vou fazer o bem. É uma decisão sua, da sua lógica, seu raciocínio, aquilo que você entendeu de melhor para você. Agora, só podemos ter esse entendimento hoje, nesta encarnação atual, que eu tenho certeza que na minha anterior eu não tinha conhecimento suficiente para tomar essa decisão de praticar o bem. Eu não tinha, eu tenho certeza que eu não tinha. A grande maioria não tinha. Poucos têm tido. São esses espíritos mais avançados que nós. A gente tem milhares de exemplos aí que vieram nesta vida atual concomitantemente conosco para nos dar exemplos. Mas a grande maioria é como eu. Está agora, pela primeira vez, tendo contato com informações que estão me fazendo ficar esperançoso de que em próximas encarnações eu não vou ter muitas dessas atribulações que eu estou tendo nesta, porque eu tenho certeza que eu não estou dando margem para se repetir isso. Pode ser que há coisas que eu ainda faço de errado que eu nem noto. Faço tão no automático, para mim até deve eu achar certo. Então, mas no futuro vou corrigir. Mas tenho certeza que não são tão graves quanto as que me levam hoje a passar por coisas que eu não gosto. Das coisas que eu passo hoje que eu não gosto, eu penso, não, tem lá seu motivo, sua razão, eu não sei qual é, mas eu imagino, se eu estou passando por isso, eu devo ter feito algo mais ou menos parecido com alguém, e agora estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, eu estou conformado que isso aí é o justo. Só para terminar, Kardec diz aqui, não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que mesmo encarnado o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. É claro que isso acontece se ele se lembrar, estiver muito bem amparado por os espíritos protetores, para que ele não entre em parafuso, nem acorde desesperado com sonhos terríveis que tenha tido, consequente das lembranças, das coisas complicadas que eu andou fazendo, né, Marta? É verdade. Quer dizer, a gente constata, né, que não há nada de errado, muito pelo contrário, o esquecimento do passado é muito útil, né, não só do ponto de vista fisiológico, como você apresentou, né, porque não há espaço para guardarmos tanta coisa, como, sobretudo, do ponto de vista moral, né, porque nós ficaríamos numa situação difícil, né, ao nos depararmos com coisas que fizemos antes, sem um pingo de piedade, sem um pingo de empatia, de comiseração, enfim. Mas você imagina, se na outra existência tivesse sido um sujeito muito rico, muito poderoso, e abusava disso, da riqueza, do poder, maltratava os outros, humilhava, fazia, acontecia, era orgulhoso, esnobe, tudo isso. Aí, qual é a consequência disso? Eu tenho que passar por uma encarnação
para provar o outro lado da história, para poder eu entender que não posso fazer isso. Então vem numa encarnação na qual eu não vou ter esse poder todo, não vou ter essa riqueza, não vou ter essa força, eu vou ter que me sujeitar a coisas ditas pelos outros, feitas pelos outros, aceitar. Agora, se eu estou me lembrando que eu fui todo esse poderoso antes, como é que eu ia hoje aceitar não estar nesta condição? O que eu ia dizer? Vocês estão pensando que estão lidando com quem? Eu já fui poderoso, já fui, aconteci, já fiz isso e aquilo, não aceito o ódio de ninguém. Eu não ia mudar nada. Ia errar duplamente. Não é, porque sem o poder, eu ia continuar presunçoso, prepotente, arrogante, sem ter essas coisas materiais que justificassem isso. Exato. Sem ser rico, sem ser bonito, sem ser forte, sem ser poderoso. Mas eu ia continuar petulante, prepotente, tudo de errado. Antes eu tinha pelo menos uma justificativa de que eu era assim, porque eu tinha todas essas benesses, aí subia a cabeça, né? E aí fazia essas maldades. Agora não tem mais isso, mas continuo sendo assim. Você acha que as pessoas iam me aturar, Marta? Me aturavam antes porque eu tinha poder. Isso. Tinha dinheiro. Então tem que aceitar o cara, ele está pagando a gente. Não, tem que estar, ele é forte, ele tem um exército. Agora não tem nada. Os caras me dão um couro todo dia. Então como é que eu ia, me melhorar? Então é melhor vir assim, sem saber o que eu fui antes, para eu tentar engolir agora essas coisas, esses sapos, que eu fiz os outros engolirem, agora tem que engolir caladinho. Porque eu não tenho como reagir, aí tem que aceitar. Agora, se eu lembrar o que eu fiz, que eu fui antes, não vou aceitar, Marta. É verdade. Com certeza, é como você falou no decorrer do estudo, né? Você explicou muito bem, não só fisiologicamente, né? Porque nós não teríamos espaço suficiente, né, no nosso cérebro para lembrar tudo, e essa lembrança, na grande maior parte das vezes, ela nos faria errar de novo, como você colocou, apresentou com exemplo. Então, o esquecimento do passado é a melhor opção para todos nós. É a melhor opção, é a melhor pedagogia que Deus pode nos oferecer. Então, se você tivesse tido poder, como no exemplo que você deu, né, seria justamente uma forma de você ter mais humildade, você ter mais, ser mais simples, né, e entender que você pode ser uma pessoa tão boa, tão forte, né, em termos intelectuais, quanto qualquer uma, mesmo se você não tiver naquelas condições do passado. Então, como você não lembra, tá ótimo, você está treinando, desenvolvendo de uma forma fluente, né, a coisa flui e você não se compromete, porque a lembrança seria um compromisso duplicado, porque você iria errar como errou da outra vez, por ter todos aqueles elementos, né, para se sentir mais forte e superior aos demais, e iria errar duplamente, porque sabendo que fez aquilo, você não se importaria em mudar a conduta, e muito mais em resgatar e falar sobre a fortaleza que você tinha, sobretudo fortaleza material, né? Então seriam erros duplos e você estaria recalcitrando cada vez mais. Então, é justamente esse o motivo do nosso esquecimento do passado, de forma sábia, de forma justa e, sobretudo, de forma bondosa e misericordiosa de Deus. Então, por hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. Beleza. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.